Vamos lá, pessoal, para o segundo dia do treinamento à prova, esse evento que vai, com certeza, mudar a forma como você pensa os estudos para o vestibular de medicina das particulares, da particular que você quer. O primeiro dia já foi muito bom, muito conteúdo importante, que você precisa pensar para conquistar a sua vaga em medicina nas particulares. E hoje vamos para mais conteúdo, mais importante ainda, que precisa ser feito, tá? Algumas coisas são praticamente inegociáveis, e isso todo mundo que passa vai seguir uma coisa ou outra. E quem mais seguir o que eu falar hoje aqui vai passar e conquistar com mais facilidade, tá? Então vamos começar. Vou me apresentar novamente. Eu sou o professor João Durbano. Eu ajudo estudantes a passarem nas particulares de medicina de qualquer lugar do Brasil. E nos dias, né, antes de ontem, dia 16, 18, hoje, e no dia 20, estou com esse evento aqui, o treinamento à prova, um treinamento mesmo, que vai ajudá-lo a pensar em como deve ser planejado o estudo para você passar no vestibular. Isso vocês, muitas vezes, não fazem, tá? Os alunos muitas vezes são levados a nem pensar nisso, e quem não faz acaba perdendo, ou pode passar? Difícil, né? Se não fizer nada. Difícil, difícil. Aquele aluno muito nota 10 que dá conta de tudo. Nós, seres humanos mortais, não vamos passar, tá? Eu digo por mim. E é que eu sempre fui ótimo aluno, super dedicado, mas gente sem planejamento, sem estratégia pessoal, não vai rolar. Nesse treinamento, então, você está aprendendo como passar nas particulares de medicina. No primeiro dia, o que aconteceu no primeiro dia? Então, é importante relembrar, né? Eu ia até passar ali, mas é importante. Se você não assistiu a aula do primeiro dia, assista, tá? Recomendo, se não for ao vivo, né? O pessoal vai estar ao vivo. Essas aulas ficam gravadas por poucos dias para vocês poderem rever. Assista a primeira aula primeiro, porque lá você vai entender o que eu mostrei para agora fazer diferente, tá bom? Então, no primeiro dia, eu mostrei o que não deve ser feito. Os alunos que querem passar nas particulares de medicina não podem fazer tudo aquilo que eu falei no primeiro dia. Seguir fielmente o que empurram para a gente fazer. Seguir a estrutura que todo mundo segue. Porque é o que acontece. A maior parte dos alunos segue essa estrutura. Segue a estrutura do cursinho, do colégio. Simplesmente vão estudando. Estudo, 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 estudo. Estou falando, de novo, alunos bons. Não estou falando aluno vagabundo, não. Alunos com potencial de passar numa medicina. Potencial, merecimento, é difícil, né? Então tem que ter esforço. E mesmo assim, os alunos que se esforçam, mas seguem a estrutura falada na aula anterior, gente, não passa. E eu tenho vários casos, citei alguns na aula passada, eu tenho vários casos. Vocês comentaram obrigado aí pelos comentários do vídeo anterior, da aula anterior. Comentaram alguns erros que cometem na entrevista que eu fiz, né, na pesquisa que eu fiz, mandei para vocês, também comentaram alguns erros que vocês cometeram, e que não pode ser mais, sabendo disso, não pode ser mais repetido, tá bom? E mostrei pessoas que entenderam o jogo para vencer, entenderam as estratégias para conquistar no final do ano mais pontos que os concorrentes. Esse que é o objetivo, ganhar mais pontos. Então isso precisa ser pensado, e hoje eu vou falar muito sobre isso, tá? Eu vou falar aqui, ó, aprenderá o que fazer, como ganhar mais pontos. Eu vou dar um exemplo, né, que foge, nem tinha pensado nesse exemplo ultimamente, tá? Do jogador Ronaldo, né? Obviamente todo mundo conhece, não sei se é tão óbvio assim, mas todo mundo conhece, né? Já foi a pessoa mais conhecida do mundo, tinha umas pesquisas lá. O Ronaldo falava o seguinte, que ele precisava, qual que era o bom dele ali, né? Quem não acompanha futebol, atacante, ele precisava andar ali, correr mais do que todo mundo em 20 metros. Se ele fosse o mais rápido em 20 metros, ele ia chegar na frente, tal, batendo o gol e fazer o gol. O que o técnico mandava ele fazer? Ficar correndo voltas no campo, igual fazia um defensor, um lateral, que são posições que correm o campo inteiro, o tempo inteiro. Corre, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E ele ficava pé da vida.
porque não fazia sentido. O treinador lá na época, isso já mudou, tá? E na época eu tô falando 94, 97, né? Que ele comenta isso daí. Fazia o quê? Um treinamento igual para todo mundo. Então o cara que precisava correr muito, porque era a posição dele, treinava igual o Ronaldo, correndo muito também, todo mundo correndo um monte. E o Ronaldo falava, não preciso disso. Até ele virar um jogador importante, e aí também tudo começou a mudar, aí ele começou a treinar como? Tiro curto. Ele precisa correr mais rápido naquele espaço. Ele não precisa voltar lá no campo e correr 10 quilômetros. E é isso. Ele entendeu, e esportistas fazem muito isso, puxando para o esporte de novo, entendeu o que precisa ser feito para a característica dele e para o objetivo dele. Ele não é um jogador de futebol. Ele é um atacante. O outro é volante, o outro é zagueiro, o outro é goleiro. Então tem coisas totalmente diferentes. Há um tempo atrás, há 20 anos atrás, se sabia menos isso, se pensava menos isso, né? Nos estudos também. Hoje em dia, os colégios e cursinhos continuam fazendo isso, porque treinam todo mundo de uma forma igual. Você precisa pensar de forma diferente. Eu não sou todo mundo, né? Igual aquele papo de mãe e pai. Né? Ah, você não é todo mundo. Ah, todo mundo vai sair hoje à noite. Não tem aquelas histórias? É normal. Você não é todo mundo, mas você tem que pensar isso quando for para estudar para o seu vestibular. Você não é todo mundo. Então, eu preciso saber como eu vou ganhar mais pontos. E hoje a gente vai saber como, tá? Como ganhar mais pontos do que os concorrentes para conquistar minha vaga. Como ganhar mais pontos de uma forma mais fácil para ter um caminho menos penoso, porque é difícil. É difícil, é um ano que vai ter dedicação. Mas se você dedicar de forma errada, pode nem ter sucesso, como eu dei exemplos na aula passada. E dei 2, 3 exemplos, não lembro agora, mas tem vários exemplos. Eu vejo isso direto, todo ciclo, né? 6 meses, um ano, quando as provas são de meio de ano, eu vejo alunos se dedicando de forma errada. Mas vamos lá. Hoje, o que você precisa saber e precisa fazer para conquistar sua vaga em medicina, nas particulares de medicina, de uma forma muito mais eficiente, tá? Aqui, outros alunos, né, tinha colocado ali ontem, antes de ontem, perdão, na aula anterior, cometi o mesmo erro, achando que é de um dia para o outro. Que eu ia fazer o evento de um dia para o outro e resolvi mudar, mas enfim. Outros alunos também aqui, falando que passaram, como passaram, né, e geralmente eu converso com os alunos muito pelo WhatsApp. Eu acho um canal que a gente está mais acostumado, mais jovem também, né? Não se usa mais e-mail, mais próximo também. Então a gente vai sempre conversando pelo WhatsApp com os alunos. E aí alguns alunos que também tiveram sucesso, assim como os de ontem e tantos outros, alguns que não me mandam mensagem, tem uns que simplesmente esquecem completamente de me avisar, e aí às vezes eu nem fico sabendo se passou ou não, e fico sabendo por terceiros ou meses depois, ou por Instagram que posta foto, enfim, às vezes eu fico sabendo por outros meios, mas tudo bem, não tem problema nenhum não. O objetivo sendo alcançado para mim é o que interessa. Então, quem não assistiu a aula 1 é fundamental, precisa ser pensada o tempo inteiro, porque senão o todo leva para a gente fazer aquilo que eu falei para não fazer na aula 1. O sistema, né, que eu usei, o sistema, a estrutura de ensino leva para a gente obedecer, como eu falei, o fluxo, igual eu comentei na aula 1, obedecer tudo que o cursinho fala, obedecer tudo que o colégio fala, e não pode ser assim, tá? Você não pode seguir o mesmo caminho que a maioria segue, né? Se você quer resultado diferente, faça diferente. Alguém já ouviu isso? Ultimamente eu escuto bastante na internet. Às vezes o pessoal até pomposo, né, que conseguiu super fama, ou conseguiu muito dinheiro, aí eles, nossa, quer fazer diferente, faça diferente. Mas tem muita razão nisso, tá? Porque a gente é ensinado por um todo, uma massa ali de uma galera, a turma toda, mas a gente tem que pensar diferente para conseguir resultados diferentes, resultados melhores do que os outros, tá bom? Porque no final das contas, a maioria que for fazer uma prova da PUC Minas, uma prova do Einstein, a maioria não vai passar dos que se inscreveram. Muitos dedicados não vão passar. Por quê? O que essa galera fez de errado? E o que a galera que fez, que passou, fez de certo? Vão atrás disso. Não sei se já foram atrás disso.
Tem muitos relatos na internet de pessoas que eu não conheço, tá? Alunos, pode pegar de qualquer aluno. O que tal aluno que passou em tal lugar fez? Peguem, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, é da idade de vocês, a gente se identifica mais, mas tudo que eles forem falar lá, eu vou falar aqui e vou falar mais coisas que às vezes foge da leitura do aluno ali, porque eles acabam falando mais o geralzão, que é super importante, eu vou falar também. Vamos lá. Então, para conseguir entender o jogo do vestibular, eu preciso, obviamente, que o aluno tenha algumas coisas, né? Eu não estou falando aqui para você e você tem a idade dos meus filhos, que são pequenininhos ainda, ou está no ensino fundamental, ou está no primeiro ano do ensino médio, ou não está estudando, né? Então, o aluno que quer passar no vestibular concorrido, ele tem que ter, né, uma base de escola ou cursinho. Então, essa base, obviamente, de conteúdo tem que ter, uma base mínima, porque, lógico que com o que eu vou falar hoje vai aperfeiçoar, lógico, né? São estruturas e pensamentos para aperfeiçoar, mas tem que ter uma base. Tenho certeza que você, ou muitos de vocês, está numa boa escola, num bom cursinho, na melhor escola, no melhor cursinho da sua cidade, tenho certeza disso, né? Ou um colégio que atende ali, mas não atende tudo, mas tem a base, você está se esforçando, então isso é lógico que a gente precisa ter, tá? Um aluno que passa no vestibular de medicina vai ter. Entender a diferença entre estudar para entender conteúdo e estudar para passar no vestibular. Gente, isso é muito, muito importante. Muito. Eu poderia ficar falando aqui 1 hora sobre isso, tá? Mas eu vou ser sucinto e vou usar muito do que eu falei, tá? Na aula passada. É diferente você ir bem na prova de biologia do colégio sobre evolução e você fazer uma prova de vestibular. É diferente. Então tem que ser estudado diferente. Vou dar um exemplo específico, tá? Pegar o vestibular da Santa Casa, que eu tava revendo e... eu acho que eu trouxe aqui para vocês, não sei se nessa aula de hoje ou na de sexta, na verdade. Acho que eu trouxe. O conteúdo de citologia, por exemplo, na Santa Casa é super importante, mas outros conteúdos não. Então pode ser que é diferente estudar para você ir bem na prova de citologia do colégio e você ir bem na prova de citologia da Santa Casa. Porque a Santa Casa vai perguntar de forma diferente. O seu professor não está preocupado com a Santa Casa, o professor do colégio. Então essa diferença tem que ser pensada o tempo inteiro. O meu professor do colégio é o melhor que tem no Brasil. Ótimo. Só que ele tem um conceito do que é importante ensinar para os alunos no colégio. Eu tenho. Quando eu dou aula e faço prova para o colégio, eu penso de um jeito. Eu penso que o aluno tem que saber de forma geral, aquele conteúdo tem que fazer sentido, tá interligado. Quando eu dou aula para um aluno que quer uma prova X, Y, Z, eu penso totalmente diferente. Eu faço apontamentos diferentes, eu evidencio coisas diferentes. Então, tanto o professor precisa saber disso, e a gente acaba sabendo, mas o aluno precisa saber que é diferente. Estudar conteúdo, vocês estudam sempre ali, toda semana, os conteúdos para a próxima prova, para as próximas provas. Estudar para o vestibular é só daqui 6 meses, ou só daqui 1 ano. 1 ano não, tem menos, né, agora. 8, 9 meses, ou alguns 3, 4 meses, se for no meio do ano, tá? Então é diferente, precisa entender que precisa ser tudo diferente. Por quê? Precisa seguir um método de estudo a longo prazo. E método de estudo a longo prazo, vou já pensar aqui, a gente esquece. Eu estudei hoje. Se eu vou fazer uma prova amanhã, ok. Se eu vou fazer uma prova depois de amanhã, ok. Se eu vou fazer uma prova semana que vem, eu vou precisar fazer uma revisão. Se eu for fazer a prova daqui 8 meses, gente, eu preciso fazer várias revisões. É isso que os colégios estão fazendo um pouco, porque antes era assunto no primeiro ano do ensino médio, assunto no segundo, assunto no terceiro, vestibular. O que acontecia? O aluno esquecia o assunto do primeiro. O que os colégios estão fazendo? Revisão, terceiro ano inteiro. Não é isso que acontece? É um pouco para relembrar, porque você tem que estudar o mais perto possível da data da prova, tá? Então, seguir um método de estudo a longo prazo é diferente do que geralmente o aluno precisa fazer para ali uma prova, ou para alguns cursinhos fazem o simulado, próximo simulado. Semana que vem tem simulado. O que é o simulado do cursinho às vezes? O simulado dos últimos conteúdos que você viu nas últimas 1 ou 2, 3 semanas.
Então teve esse conteúdinho, você estuda para a prova. É bom isso? Lógico que é bom. Só que esse conteúdinho que foi visto agora em março, quando chegar lá em junho, você não lembra mais. Simplesmente assim, não lembra mais, tá? Muitas vezes. Tem que retomar. Então, o planejamento de estudos é fundamental. Planejar os estudos a longo prazo é fundamental para que você tenha sucesso no final do ano. É, como é que a gente planeja os estudos para um vestibular? E aí vamos lá para o que deve ser feito, tá? Conhecer as provas. Parece bobagem o que eu vou falar aqui, tá? Parece muita bobagem, parece lógico, mas você, eu quero que você faça, obviamente, mas os alunos geralmente não fazem. Por quê? Porque tem muito conteúdo na frente que o aluno dá mais importância. Gente, isso é um erro absurdo. Então tem o conteúdo do colégio, tem o conteúdo do cursinho, tem a lista do cursinho, tem material, não sei o que lá, tem prova que tem que dar conta, e vocês vão adiando e não conhecendo o que é mais importante nesse ano. Como que é a prova, o teste, o que que eu vou ser testado para fazer o quê? Eu vou ser testado nisso, nisso e nisso. Então eu preciso conhecer isso. Quanto mais eu conheço, conhecer as provas é super importante. E sempre, pode marcar aí, se você não pensar nisso. Daqui 2 meses, você não vai ter olhado ainda para a cara da prova. Você não vai ter nem entrado no site para baixar a prova. Se você não fizer isso, são 2 meses de estudo perdido. Então, pense nisso, gente. Por favor, e faça hoje. Hoje já tá tarde, né? Faz amanhã. Pega a prova que você vai fazer. Que prova que você quer fazer? Eu quero fazer PUC Rio Grande do Sul. Vai lá, e às vezes algumas são difíceis, tá? De achar. Mas a maioria tem disponível. Vai lá, dedique, e vai demorar. X minutos, meia hora, às vezes 1 hora. Baixa as provas, baixa os gabaritos, né? Geralmente só são de marcar, não é comentado. Faça isso. Faça isso, e aí eu sugiro melhor. Imprima. E aí, quando imprimir, faça todas. Faça todas. No menor tempo possível que der. Ah, só consigo fazer uma por semana. Tudo bem, não tem problema. O todas vão ser 10 provas, 15 provas. É raro ter mais do que isso, tá? 10 provas já muda completamente o seu jogo. Mas, sabe o que vai acontecer? O que eu vejo acontecer? Vai entrar no ouvido, vai sair no outro, você vai falar, tá bom, o João, eu concordo com o João. Concordo mesmo. Não discordo. Tô achando legal o que o João tá me falando. Só que amanhã tem prova de biologia. E na quinta tem prova de. Na quinta não, quinta amanhã. E na quinta que vem tem prova de física. E eu tô atrasado com a lista de matemática. Vou fazer primeiro. Pô, a lista de matemática é uma boa. Meu professor é muito bom do colégio. Meu professor é muito bom do cursinho. Melhor, ele é conhecido na internet. Vou fazer a lista dele. Eu acredito que o seu professor seja muito bom. Só que você tá errando. Porque a lista dele, ele fez uma lista, e aí eu comentei, né? Se ele é de um cursinho, ele pode ter feito uma lista estilo Enem, ele pode ter feito uma lista estilo qualquer faculdade que tenha lá, perto da PUC Rio Grande do Sul, que eu quis, dei exemplo, uma outra faculdade importante, uma estadual, pode ter feito. Ele pode ter feito uma lista geral do que ele acha mais importante no geral para todas as provas. Eu faço isso. Eu faço isso o tempo inteiro, pessoal. Dependendo do público. Se eu vou dar aula no cursinho, eu faço isso. Se eu for dar aula no colégio, eu faço um pouco diferente, porque eu não preciso atender tanto os vestibulares. Eu atendo mais o conteúdo para dar base para o aluno. Mas se eu faço para um aluno que quer, sei lá, 3, 4 provas, vamos pegar exemplo que é comum, em São Paulo, a gente tem Einstein, Santa Casa, FMJ em Jundiaí, que é 50, 40 minutos de São Paulo, que são provas da VUNESP. E eu vejo muitos alunos fazendo essas 3 provas, assim, tá? Entre outras, ali, São Camilo, todas são VUNESP. Mas são muitas particulares importantes, difíceis, VUNESP. A banca é VUNESP. O que eu vou fazer com esse aluno? Eu posso pegar a lista que eu tenho do cursinho Enem e entregar para esses alunos? Eu estou matando os caras. Não faz sentido nenhum. Então, o seu professor bom não vai fazer isso por você. Você tem que fazer isso agora. Imprimir e fazer todas. Faça todas.
no menor tempo que puder. E aí, não chute. Exercício que você não sabe, não marque. Ou, na verdade, que tá aqui, ó, anote o que não sabe. Não chute, que o objetivo de a gente fazer todas as provas agora não é acertar todas as questões, ou a maior parte. Todas é difícil, hein? A maior parte. O objetivo é entender em que ponto que você tá. Ponto que a gente tá. O que que eu sei? O que que eu não sei? O que que eu sei, mas é difícil, né? Tá perguntando de é difícil. Ou o que que eu não sei e vou estudar e falar, não, mas era no jeito fácil, ou era de um jeito difícil. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a PUC, Campinas, os exercícios de genética, por exemplo, são muito mais difíceis do que o da FUVEST. Então, por exemplo, se eu pego e faço um aluno que quer FUVEST, fala, tá, toma essa lista de genética aqui, tá, vai, se vira, tranquila. Um aluno que faz PUC, falo, cara, seguinte, genética, você gosta de genética? Geralmente quem vai fazer medicina gosta de genética. Vai fazer genética? Vai fazer PUC Campinas? Tá. Pega essa pior lista de genética que eu tiver aqui. Pega esse material aqui. Ou não. Faça as provas anteriores. Dê uma olhada nas questões de genética. Vê se você sabe fazer. Ah, não, eu sei. Primeira lei, azãozinho, né? Azãozinho eu sei fazer. Pega lá, faz lá. Pega as questões de estequiometria e faz. Que é difícil. Então, você imprimindo, imprima, tá? Porque vocês vão fazer a prova, você vai fazer a prova escrita. Então, o bom é imprimir. Ah, não tenho, dá um jeito. Essa que é a resposta certa. Ah, não tenho, não vou fazer no tablet. Tá bom. A minha opção é simular o que você vai fazer no dia. Então, imprima, faça no papel, escreva no papel, porque às vezes a questão nem cabe direito para fazer. Imprima, faça todas e anote tudo que você não souber. Anotando tudo que você não sabe, seja parte de um outro nível. Fala, caramba, a prova cobra isso. E disso, eu não sei isso. O que que eu vou fazer amanhã? Aprender isso? Eu não tenho que fazer a lista de matemática, mais do cursinho, ou a lista de geografia do colégio. Não tenho mais o que fazer. Porque eu quero passar em medicina, naquele vestibular. E eu tô errando essa questão aqui, e quando você fizer várias, você vai ver que essa questão vai se repetir. Aquele padrão vai se repetir. E você só vai saber qual que é o padrão da prova e sempre perguntando genética na PUC Campinas de uma maneira difícil, se você fizer várias vezes, vários exercícios de genética da PUC, senão você nunca vai saber disso. E aí você nunca vai saber que precisa melhorar. Você sempre vai fazer aquela lista do cursinho que é genética e é tranquilinha, e não vai, e vai levar na cabeça no vestibular que você quer. Estão entendendo? Qual que é a importância? É para ontem. Já era para ter sido feito. Imprima, faça todas. Ah, é cansativo. Não tem problema. Dê prioridade. Faça antes de tudo. Vá fazendo aos poucos. Faz alguns exercícios, faz metade da prova num dia, metade no outro, mas faça, sem chutar e anotando. Eu não sei se está aqui na ordem. Ah, é um pouquinho. E anotando o que cai, anotando o que você erra, tá bom? E aí, você vai ter um mapeamento, mapear o que mais cai. Você vai começar a ver o padrão, falar, nossa, essa questão, vou dar um exemplo que aí foge das particulares, tá? Mas a Unicamp, por exemplo, ela tinha uma questão de botânica que estava sempre no mesmo lugar da prova, gente. Tinha a folha da prova, não tem nem uma folha aqui. Não tem nem uma folha. Tinha a folha. E aí no pezinho da folha embaixo, aqui era a questão de botânica. Aí você pegava no outro ano, a mesma, você ia na ordem assim, quando chegava na questão que era o cantinho da folha aqui, botânica. Umas 4 vezes eu vi isso. Por quê? Porque se repete. Eu dei o exemplo da Unicamp, que foge aqui ao nosso objetivo, mas em todas as provas se repete. Às vezes o tamanho da questão, o número. Questão 60, fiz isso esses dias. Olhei várias provas de um vestibular da UNAERP. Várias provas e a questão, aí eu não vou lembrar, tá? A questão 35 era de um assunto, da última prova. Da penúltima, questão 35 era o mesmo assunto. Da antepenúltima, questão 35 era o mesmo assunto. Você vai saber até onde tá as coisas. E qual que era o assunto? Era X e a pergunta era sempre ali, muito parecida. Quem sabe fazer uma, sabia fazer as outras. Tudo bem? Isso é fundamental. Fundamental. Outra coisa, é, conhecer as provas.
tem que ter também o raciocínio do que vale mais pontos. Eu usei de exemplo na aula anterior, o Enem. O que vale mais pontos no Enem? Ah, vale tudo igual, tá. Mas o que consegue mais pontos, que você consegue chegar no 1000, é a redação. O que você consegue, às vezes, passar de 1000, que já aconteceu, tá, mas é raro, é matemática. É o que você consegue bater quase lá 900 e pouco. Mais de 800 tem que fazer para passar em medicina, por exemplo. Então, quem vai fazer Enem precisa focar nisso daí. O que vocês precisam fazer num edital, por exemplo? O edital é enorme. Nunca leiam o conteúdo do edital, pode esquecer. Não façam isso, não façam isso jamais, mas eu jamais faço, tá? É perda de tempo. Mas tem que ver o que vale ponto. Em alguns vestibulares, biologia e química, por exemplo, vestibulares de medicina das particulares, valem metade da nota total. Então, total, 100% dos pontos. 50% biologia e química. 40% biologia e química. Muitas particulares, a prova dissertativa é só biologia e química. Aí, redação. Redação sempre vale bastante na maioria das provas. Mas história e geografia, para essas provas, obviamente eu não estou falando que não é importante, mas o aluno precisa saber. Pode ser que tenha uma de medicina lá, que valha, história e geografia vale muito ponto. Eu já vi já, não lembro que prova que era, mas era pública. Não sei se era a FUVEST, que teve uns dias, um pouco isso também. Então, no edital vai ter lá, às vezes é difícil do aluno interpretar, mas isso precisa ser pensado, se não perguntado para alguém, para algum professor, analisar ali, para ver quanto que vale. É o que você vai dar de dedicação. Então, biologia e química, que é muito importante, quase sempre, precisa dar mais dedicação do que dá para história e geografia. Vocês sabem disso, geralmente. Mas às vezes não aplica. Por quê? Porque o colégio, o cursinho não é obrigado a saber. E sabe quantas aulas vocês vão ter de biologia no colégio? 3, 4 aulas por semana. Sabe quantas aulas de história você vai ter? 3, 4 aulas. O colégio, o cursinho, vai dar o mesmo número de aulas, a mesma importância para a história e geografia e geralmente história, geografia, física, química e biologia. Ou física, vamos parar de falar, parece que estou falando mal da história e geografia, jamais. Mas física, com a mesma importância de aulas, quantidade de aulas, da biologia. Só que aí você vai ver na sua prova, biologia vale 20% dos pontos. Física vale 5% dos pontos. Qual que é mais importante? Biologia. Ah, biologia é fácil. Não, cuidado. Biologia, o aluno que faz medicina gosta de estudar, mas biologia não é fácil. Tem muita coisa difícil e é muito conteúdo. Isso precisa estar na cabeça de vocês o tempo inteiro, tá? Tenha na cabeça disso. Opa, biologia vale muito, vou dar mais atenção. Química vale muito, vou dar mais atenção. Ou a disciplina X vale muito, vou dar mais atenção. Sem fazer esse mapeamento da sua prova, não tem como você ganhar mais pontos do que os concorrentes. E aqui está um exemplo, né? PUC Campinas e Santa Casa. Vamos supor que um aluno quer fazer as duas provas. Olha o que acontece. Fisiologia, PUC Campinas é importante, fisiologia Santa Casa é importante. Então, fisiologia que liga muito à medicina, os dois são muito importantes, conteúdos que caem muito, tá? Aqui essa numeração é das questões, tá? É um quadro que eu tenho. Só que, por exemplo, ó, na PUC Campinas, é 16 o número de questões que aparecem de fisiologia e 8 de evolução, já a metade, tá? Isso nas últimas 9, 8 provas, tá? Então, fisiologia cai mais de uma questão por prova, evolução cai uma questão por prova, ecologia, que é o segundo assunto, né, tá na ordem trocada aqui, super importante, genética super importante. Já na Santa Casa, genética é super importante, ó, mais importante, quase igual fisiologia. Olha aqui, ó, como muda o jogo, tá? E reino plant, que o aluno pode pensar, pô, mas planta, né? É muito importante. Olha, 16 questões na Santa Casa. Tem 18 de fisiologia, 16, não sei se ficou pequeno aí para vocês. Mas é aqui, tá? Aqui tá o número 18, o número de questões das provas que eu analisei. E reino plant tem 16. Quase igual. A importância de você estudar plantas é a mesma importância de você estudar fisiologia. Só que fisiologia o assunto é muito maior. Aqui, na PUC Campinas, plantas, acho que tem 2 questões nas últimas 8, 9 provas. 2 questões. Isso o aluno precisa entender. Conhecer a prova que você vai fazer. Conheça a prova que você vai fazer. Quanto mais você conhecer, melhor.
Quanto mais o Ronaldo conhecer o que ele precisa fazer para fazer o gol, mais gol ele vai fazer. Então, se ele pensar e treinar para isso, não correndo o campo inteiro, deixando a perna mais forte para é, tiro curto, né? Impulsos rápidos ali, movimentações rápidas. É isso. Quanto mais mira no pé ele tiver, então ele tem que ficar chutando mais do que um zagueiro, que tem que, sei lá, ficar chegando mais na frente do que no outro. É isso, gente. É um treinamento específico. Colégios e cursinhos não fazem isso com você. Você que tem que fazer sozinho. E se você fizer, não é difícil. É só olhar a prova, faz a prova e vai analisando e vai namorando a prova ali, vendo o que é para fazer, vendo o que erra, corrigindo o seu erro. E é isso. Fica com a prova debaixo do braço e siga com ela e vai aprendendo ela até acabar, até chegar o dia da prova, tá? Resolução de questões. A resolução de questões, obviamente, está ali ligado a fazer a prova. Então, faça questões que te ajude, tenha foco no seu objetivo. Eu já falei sobre isso na aula passada. Cuidado com alunos que fazem as listas todas que aparecem na frente para eles, com a lista toda do cursinho. Tem que fazer questões com foco no seu objetivo. Tem algumas provas de matemática, por exemplo, de vestibular, que são super fáceis. Tem algumas provas de matemática que são super difíceis. Se a prova que você vai fazer a matemática é mais básica, bom, ótimo. Você vai ver qual é o objetivo. Agora, por exemplo, uma vez um aluno estava estudando para a FGV, que é uma prova de matemática totalmente diferente das outras, da USP, Unicamp, tá? Ele precisava estudar para a FGV, que é bem diferente, bem diferente. Não é pouco não, tá? Então questões, fala, meu Deus, daqui só cai aqui mesmo. Se ele não fosse focar, tá lá na FGV, já deve ter terminado já, ou tá terminando. Se ele não fosse focar nas questões de matemática da FGV e fosse fazer um cursinho normal, o que ia acontecer com ele? Ele ia chegar, olhar a prova e falar, meu Deus, que mundo que eu tô. Mas passou um mês, 2 meses, e eu vi esse garoto mudando completamente. Ele era cabeçudo na matemática, tinha dificuldade, tinha os potenciais dele, mas nas primeiras aulas ele falou, João, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Aí quando passou, ele estava no cursinho específico, tá, para FGV que tem. Quando passou 2, 3 meses, aí a mesma conversa eu tive com ele. E aí, como é que tá, tal? Não, agora as coisas entraram na cabeça. É um outro sistema que eu não estava vendo na escola. Pronto, ele encontrou o, o tipo de questão. Isso precisa ser pensado para o seu vestibular, ou para os seus vestibulares que você queira fazer, tá bom? Foco no seu objetivo. Então, resolução de questões com foco. Como é que você vai saber isso? Fazendo as provas anteriores, conversando com os professores, vendo o que pode ser feito para o seu caso, tá? Aqui está uma dica muito importante. Você precisa saber o que não sabe. Como é que a gente sabe o que a gente ainda não aprendeu, né? Como é que a gente sabe o que não sabe? A gente sabe anotando os erros. Fez as provas anteriores, sem chutar. Olhou quais questões são erradas? Aquela questão precisa ser aprendida. Como é que você vai lembrar disso? Pega um caderno novinho, compra um caderno e deixa só esse caderno só para isso. E vai colocando lá. Pode até ou colar, né, corta e cola, não sei. Anota ó, essa questão, eu preciso aprender. E revise esse caderno. Esse caderno de erros, fiz uma questão, errei. Vou guardar essa questão. Daqui uma semana, aí vou ver, errei e tal. Vamos ver qual que é o gabarito, vamos ver a resolução? Vou ver. Ah, aprendi. O professor falou lá, entendi. Tá, guarda essa questão. Daqui uma semana, nesse caderno de erros, pode ser um caderno, uma pasta, tá? Eu gostava de guardar a prova. Eu guardava as provas anteriores e anotava. Eu circulava, literalmente. Tinha a questão lá, eu marcava toda, fazia um círculo bem grosso, assim. Circulava toda a parte da questão. Caneta, vermelha. Sei lá que cor que era. E aí, daqui 10 dias, mesmo tendo assistido alguma aula, vendo a resolução, daqui 10 dias tenta fazer. Você vai cometer o mesmo erro. Ou naquela, se for de conceitual, você vai marcar a mesma alternativa. Caramba, não sei fazer isso ainda, mas eu acabei de ver, acabei 10 dias. Ou quando for alguma coisa de interpretação, fala, não, ainda não consigo interpretar. Aí volta na resolução.
Putz, era isso. É a mesma coisa que acontece. Quando eu estava na sala de aula, o professor explicou, eu entendi, e eu não estou sabendo fazer. É a mesma coisa. Quando eu tentei fazer, vi a resolução, entendi. Daqui 10 dias não vai entender, porque ainda não aprendeu. E, gente, ó, a questão caiu na prova. Posso nem demorar tanto, né? Senão essa aula vai ficar uma eternidade. A questão caiu na prova. A chance dela cair é grande. Eu não sei fazer, eu tenho que aprender. Você tem que aprender a fazer. Não importa. Então, guarda essa questão, vê naquele dia, ótimo. Daqui 10 dias, olha de novo. Não aprendi ainda. Daqui 20 dias, olha de novo. Agora eu aprendi. Daqui 30 dias, olha de novo. Quanto tempo vocês vão demorar olhando isso? É super rápido, se tiver anotado no caderno de erros. Vai folheando. Isso daqui, putz, não sei ainda. Esse daqui de baixo já sei. Esse daqui de baixo já sei. Daqui 10, 20 dias. Aí tem uma programação, para cada aluno é diferente. Olha, putz, agora eu sei essa. Dá um tiquezinho ali. Agora eu sei essa. Agora eu sei essa. Aí você vai aprendendo todas aquelas questões que caíram nas provas anteriores. Pronto. Esse é o melhor caminho. Se eu pudesse acabar a aula aqui, faça as provas anteriores, guarde no caderno de erros e aprenda essas questões, tava bom já para vocês. Se fizer isso, gente, não tem como dar errado. E aí entra algo super importante, revisão. Então, o assunto que a gente está estudando agora, no começo do ano, tem que ser revisto em algum momento. Por quê? Né? Tem essa curva, isso é um estudo, Ebbinghaus, perdão, faz essa curva de esquecimento e retenção, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, mas vamos supor que eu aprendi alguma coisa aqui, né? Eu aprendi 75%. Deixa eu ver como é que tá. Acho que deve estar pequenininho um pouquinho, mas dá para ver. Se eu nunca revisar, eu vou esquecendo, a linha azul. E aí, daqui um mês, vou esquecer, não vou lembrar mais nada. Se eu aprendi, aí horas depois, ó, eu faço a primeira revisão. Opa, aí, além de aprender, aquele negócio de estudar quando chega em casa. Eu entendi com um contexto ainda mais amplo. E aí, se eu não reviso, eu vou esquecendo, ó, mas fica uma coisinha a mais depois de um tempo. Se eu, depois de 24 horas, uma semana, aí tem que ser administrado para cada caso, tá? Se uma semana depois eu faço uma revisão, aquele conteúdo, que aí é curva de esquecimento e retenção, aquele conteúdo sendo revisto vai ser mais retido, e aí a chance de eu acertar lá na prova é maior. O caderno de erros serve para essa revisão. Revisão do que você está errando, vai lá e tenta aprender, você está revisando, aprende para chegar no dia da prova, 1 mês, 2, 3, 5 meses depois, está lá num nível de conhecimento. Então a revisão precisa ser feita. Colégios e cursinhos não tem tempo de fazer exatamente isso com vocês, porque é muito conteúdo. Porque eles têm que ver tudo. Então, o que você, aluno, precisa saber? O que cai na sua prova, porque vai ter conteúdo que não cai na sua prova. Como, por exemplo, eu acabei de mostrar, a PUC Campinas praticamente não cobra reino plant de biologia. Eu preciso ficar fazendo revisão disso, estudando isso o tempo inteiro? Não, já tira do mapa. Esqueci agora, vi até esses dias. Vai ter vestibular o Einstein, se eu não me engano. O Einstein quase não pergunta citologia. Eu preciso ficar fazendo revisão de citologia se eu quero só fazer a prova do Einstein? Não. Faço menos. O que cai mais? Fisiologia, então eu preciso fazer mais revisões. Tudo bem? Fica claro isso? Revisão é super importante, gente, senão esquece. Simulados, validação com simulados. Os simulados vão fazendo, ou as provas anteriores, né? Então, falei para fazer tudo de uma vez? Ótimo. Pega daqui 20 dias, um mês, pega daqui 2 meses e faz uma que você fez agora, faz de novo do zero. Você vai ver que você vai cometer os erros, mas vai ajudar a melhorar. Ou se tiver simulados específicos para a sua prova, bom, ótimo, tá? Então, fazer as provas para validar os estudos. Então, fazendo, gente, parece mentira, mas acontece muito. Se você fizer todas as provas agora, você vai tirar lá uma nota, 60%. A média, você vai ver, em todas, uma você vai acertar 55%, na outra 60%, na outra 62%. Nenhuma das provas você vai nem tirar 40%, 30% e também não vai tirar 70%. Por quê? Porque a prova segue muito padrão. Você vai ver que você, para aquela prova, é 60%. Só que para passar você precisa ser 75%, 80%. Então, o simulado a prova anterior vai te colocar ali, eu sou um aluno para essa prova, 60%. Se você souber disso agora, em março, é muito melhor do que começar a descobrir isso em setembro. Aí acaba o tempo. Se você sabe agora que você é um aluno de 60% e você precisa ser 75%, o que você vai fazer?
Pegar essas questões que errou e aprender. Colocar no caderno de erros, aprender, ficar revendo, fazendo revisão desse conteúdo e dos outros conteúdos mais importantes. E aí você vai ver que o seu percentual começa a aumentar. Então, se você faz esse ciclo que eu acabei de falar, você vai ver que daqui a pouco você pega o mesmo perfil de prova. Vamos supor agora num outro que nunca você fez algumas provas anteriores, foi deixar para fazer espaçado, não tem problema. Daqui 2, 3 meses, se você vai aprendendo o que você está errando aqui nas primeiras, você vai parar de ser um aluno, acho que eu falei 60%, você vai começar a ser um aluno 65%, 70%. E aí todas as provas daqui uns 2 meses, aí faz umas 4 provas, você vai ver que nenhuma delas você fica com 60%. Todas você fica com uma média maior. 70%, 68%, 75%. E é assim que no dia da prova, valendo, você vai ser um aluno que vai acertar 75% e vai passar. Faz sentido isso? Só que sabe o que acontece? O aluno não faz porque tem um monte de coisa que fala para você não fazer. A lista de matemática, a lista de história, a prova, um monte de coisa. E aí a gente foge o foco. Foge, eu sei, é natural. Foge. O tempo inteiro a gente foge do foco. Mas, se o aluno pensa isso que eu estou falando, e não foge, não fuja, não fuja. Siga, pega todo o final de semana, sábado, de manhã, antes de sair, para fazer o que quiser, eu gostava de fazer isso, senta a bunda, acorda às 7 horas da manhã, igual acorda para ir para a escola, até antes, cursinho, acorda, senta, fecha tudo e, pum, faz uma prova. Sábado que vem, pum, faz a prova, outra prova, faz outra prova, faz outra prova. Não perca o foco. Fez a prova, durante a semana, vê as questões que errou e fala, vou aprender essas questões. Faça isso o tempo inteiro, você vai passar. E aí precisa de um plano personalizado. Ai, meu Deus, agora deu um branco na minha cabeça, não é possível. Eu escrevi isso errado. É com Z, né? Lógico que é com Z. Não com S, pelo amor de Deus. Não tem como tirar daqui? Eu vou tirar. Vou tirar porque eu errei no S lá, o personalizado com Z. Faça um plano personalizado para o seu vestibular. Ninguém vai saber disso. O cursinho, o colégio não é obrigado a saber qual vestibular que você quer fazer. Mas você, seguindo isso que eu falei, imprima as provas, faça as provas, veja o que errou, vendo o que errou, aprenda o que errou no caderno de erros, porque vai estar lá sempre na sua cara para você saber, e vai fazendo revisão. Como é que vai fazer revisão? Vai fazendo revisão olhando o caderno de erros, aprendendo, revendo as questões, às vezes fazendo as provas de novo e fazendo novas provas antigas, né? Porque às vezes tem bastante, felizmente, muitas vezes tem bastante prova antiga dos últimos 10 anos. Às vezes tem prova no meio do ano que não é para medicina, faça essas provas também porque é muito parecido. Ah, mas é para direito. Não tem problema, é a mesma banca que faz, pode ser muito útil para você, tá bom? Com base nisso tudo que eu falei, eu desenvolvi o que eu chamo de método à prova. Exatamente, né? O A é a análise das provas, o P é a prioridade em assuntos e conteúdos específicos, que no meu caso aqui no curso é biologia e química, que, gente, em quase todas as provas vale muito mais do que as outras, chegando a 50% da nota final biologia e química, tá? O R, rever, fazer a revisão, tá? O O, ixi, não esqueci, tudo aqui, é tudo que eu falei para vocês, né? Fazer revisão, observar os erros, o O é observar os erros, validar com as provas anteriores, então vai vendo e vai melhorando, e o último A, aqui era o A, análise das provas antigas, e o último A, esqueci, fugiu agora da cabeça. Então, o método à prova que eu uso e falo bastante, né, falo também nas redes sociais, é exatamente essa estrutura. Só que essa estrutura, tudo leva o aluno a não fazer isso. Se você fizer isso, você vai passar. Essa estrutura de estudo que te fará passar em qualquer vestibular de medicina. E aí, gente, não é para as particulares. Na verdade, isso serve para qualquer concurso. Mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é particular de medicina. Mas quem chega lá, quanto mais faz isso, mais tem sucesso. E por hoje a gente termina. Que na aula 3, no dia 20, a gente tem mais coisas importantes. E aí eu mostrarei um pouco de como analisar as provas, tá? Então, obviamente que dá para fazer de uma maneira mais básica, mas como analisar as provas. Eu também falarei, e quem participar da aula 3 vai ter acesso a um material exclusivo, mas aí eu falo para lá. E claro, né, o meu método à prova, o que eu faço? Você não perder esse foco. Eu direciono totalmente o aluno
para que ele atinja o objetivo dele, qualquer particular de medicina que ele quiser, tá? Que aí é a minha mentoria, mas eu deixo para falar mais na aula 3, como eu praticamente pego na mão, só não pego na mão porque tá online, gente. Mas a ideia é essa, tá? O aluno que tem interesse, eu pego na mão, tem todos os meus conhecimentos que eu puder para eu levar e conquistar o objetivo que ele quiser. Mas isso fica para a próxima aula e eu vou ainda ensinar como a gente analisa as provas anteriores e o material exclusivo que eu uso com os meus alunos e que vai estar disponível para vocês também, que estão aqui assistindo a esse treinamento. E aí, dia 20, a gente volta para ter mais conhecimento. E, gente, pensem muito no que eu falei nesses últimos 2 dias de treino, né? Porque isso vai mudar as chances que você tem para passar em medicina no final ou no meio do ano, tá bom? Até dia 20, então. Tchau.